Deus continua abençoando meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de Deus esteja com cada um de você e que Deus te dá vitória em tudo, não desanime em nada, e as coisas são passageiras, as coisas são, o irmão Branham chamava de estação da vida, né? Ele falou assim para um irmão: minha primeira estação passou, minha segunda estação passou, agora está vindo a terceira estação. E a primeira estação foi para todo o universo. A segunda estação foi para todo o universo. Mas a terceira estação é particular. É estação só para anjo. A primeira estação foi para pequenas aves. Segunda estação foi para um grupo de aves maior. Um grupo de aves maior. Mas a terceira estação é uma estação de conhecimento, é uma estação de colheita. É uma estação de colheita. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Você vê que o apóstolo Paulo separa em três etapas. Eu plantei, Paulo. Apolo, eu plantei, Paulo. Apolo agou. Dois, né? Apolo aguando. Mas o crescimento veio de Deus. Ele dividiu então em três. Ele, Apolo e Deus. O último é Deus. É o que nós estamos hoje. Um trabalho diretamente de Deus, que é novamente o Elohim, comendo com Abraão e dando uma promessa da transformação para Abraão. Transformação essa que dava condições de ele trazer o Isaac. Porque como ele estava com Sara, Abraão com Sara, ele com 100 anos, ela com 90, totalmente sem condições para gerar filho. O irmão Branham fala assim no linguajar, bem claro, que o que eu creio que para nós não é um linguajar pesado, que o leite, que a aveia de leite da Sara tinha secado, que o útero da Sara também. Então não tinha nada ali para gerar. Mas nem esperança tinha para Sara, nem esperança. E nem fé. Nem fé. Senão não arrumava Agar. Nem fé. A fé que sustentou foi a fé de Abraão. O irmão Branham disse que a fé de Abraão é que fez o milagre no ventre de Sara. Não sei quem disse, o William Branham. A fé de Abraão é que fez o milagre na vida de Sara. Isso aí mostra para marido, né? A fé do marido pode fazer um milagre na vida da esposa, viu, marido? Viu, marido? Sua fé pode fazer um milagre na vida da sua esposa. E que milagre que é esse? Transformar. Fazer com que a veia de leite volte a correr leite. Fazer com que o útero volte a... Fazer com que a sua esposa reconheça que o irmão Branham é profeta, reconheça que há um arrebatamento. E reconheça que a denominação é anjo caído. Eles quiseram fazer isso lá no céu, que eles estão fazendo aqui na terra. Tem um reino lá. E não conseguiu, vieram fazer na terra. Vieram fazer aqui na terra. São anjo caído. O irmão Branham diz, ele louva a Deus como anjo. É o que não perderam, foi o louvor. Mas ele mente que nem o diabo. Ele mente porque ele fala que Jesus é a segunda pessoa. Isso aí é mentira. Jesus não é. Eles mentem quando ele fala que o batismo é no Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é outra mentira. Eles mentem quando ele fala que o irmão Branham não é profeta, não é o Elias de Malaquias 4. É outra mentira.
Zelimente quando ele fala que na ceia tem que tomar suco de uva. É outra mentira. Zelimente quando eles falam que o Deus só quer o coração. É outra mentira. Não importa a roupa, não importa se corta o cabelo, não importa as vaidades, não importa os brincos, porque furar a orelha é marca de escravo. Lá no Antigo Testamento, quando furava a orelha de uma pessoa, era marca de escravo, que ouviu a trombeta do jubileu e não aceitou ser livre. Então ele era levado perante o sacerdote, furava a orelha dele e ponhava uma argola. Aquele escravo nunca mais voltava à sua família. Sempre ele ia ser escravo, porque tem a orelha furada. Então furar a orelha, ponhar brinco, é um símbolo de escravo. É símbolo de escravo. Então o irmão Branham disse assim, que Deus vai acabar com todo o símbolo diabólico. Todo símbolo diabólico. E tem muitas coisas que nós carregamos na nossa vida que é símbolo da morte, é símbolo do diabo. Orelha furada mesmo é símbolo de escravo. Orelha furada é símbolo de escravo. O primeiro homem que teve a orelha furada foi Caim. E Deus punha uma marca nele. Foi Caim, porque Deus trocou a trombeta para Caim, falou para ele, se ele se arrependesse, haveria aceitação para ele, falou para ele, perguntou para ele, não estava seu irmão dele, tratou ele de irmão de Abel, um tratamento luxuoso, onde está Abel, seu irmão, chamou Abel de irmão dele. Perguntou para ele onde estava Abel, ali Deus estava tocando a trombeta do jubileu para Caim. Era a trombeta do jubileu. Quando Caim rejeitou, ele recebeu a marca. E qual é que é a marca que o sacerdote colocava nas pessoas que não queriam ser livres? Furava a orelha. E Caim não foi diferente, porque como Deus começou, ele termina. Ele não podia dar uma lei aqui para Moisés que ele não tinha dado antes. Essa marca aqui para Moisés, para a pessoa que não queria ser livre da escravidão, era furar a orelha. Então, para Caim também foi a mesma marca, não tem como ser outra. Não tem como ser outra. E hoje o que tem de orelha furada, hein? E até homem com orelha furada, e eles não sabem que está carregando a marca de escravo. A marca de escravo. Ouviu o evangelho, a trombeta, e não quis ser livre. Então furava a orelha, ponhava uma argola. Então, nós temos... E tem bastante símbolo, irmão. Tem bastante símbolo. Isso mesmo de deixar a barba crescer, é símbolo do quê? Barba crescer. Barba crescer, barba grande, é símbolo de pessoa revoltada. De pessoa em depressão, a barba crescida. Por que quando o faraó mandou chamar José, mandou cortar a barba dele e trocar o vestido? Quando José foi apresentado a Faraó, a ordem que foi dada foi essa: troca de roupa e corta a barba. Então José se apresentou a Faraó com outra roupa, que não era de escravo, e com a barba feita. E o irmão Branham só usava a barba grande quando caçava. Quando caçava, era encontrado com barba branca, mas nós nunca vimos uma barba no púlpito barbudo. Nós nunca vimos. Você fala, mas Jesus não andou barbudo. Jesus se apresentou aqui. Jesus se apresentou aqui. Ele se apresentou aqui como escravo. Jesus veio como escravo para libertar nós. Ele era homem de dor, disse a Bíblia. Em Isaías 53, ele era homem de dor. Jesus era homem de dor, então ele carregava aquele símbolo de barba mostrando as condições nossas. Ali ele estava mostrando as nossas condições, andando descalço, andando com a túnica tecida por Marta e Maria, mostrando as condições nossas. Ele veio no nosso lugar. Ele tomou nosso lugar para dar para nós o lugar dele.
e veio para trocar de lugar. Ele veio no nosso lugar para dar para nós o lugar dele. Então ele veio no nosso lugar, barbudo, mostrando a condição que nós estávamos. Mostrando a condição em que nós estávamos. Totalmente isso. Você vê, quando uma mulher larga de um homem, que ele o ama e ela larga, a primeira coisa que ele fica é barbudo. Primeira coisa que ele fica barbudo, que é sinal de desprezo. É sinal de depressão. E hoje nós vemos José tirando a barba para apresentar o faraó. E o irmão Branda disse que aquele faraó lá é tipo do Espírito Santo. O faraó que acolheu José e deu o trono de governante para José, deu o seu anel para José, o irmão Branda fala que ele é tipo do Espírito Santo. E que José sentando à direita dele é o tipo de Jesus sentando à destra do Pai no céu. O irmão Branda que fala, não o faraó do dia de Moisés. Aquele lá é o faraó que não conheceu José e levou o povo à escravidão. Aquele lá é outro faraó. Mas eu estou falando do faraó do dia de José. O irmão Branda mostra para ele como um tipo do Espírito Santo, até mandando carruagem para buscar a família de José, que é o que ele mandou. Nós vemos aqui na frente Deus mandando carruagem para vir buscar Elias. Então você vê que Faraó trabalha na linha de Deus, com carruagem para vir buscar seus filhos. Quem veio buscar Elias foi uma carruagem. E quem foi buscar a família de José foi carruagem. Que era um transporte de luxo. Era um transporte de luxo. Então o José lá do Egito é tipo de Jesus. Ele é perfeição. José é perfeição. E quando ele estava preso, ele estava barbudo. Mas quando ele foi apresentado a Faraó, mandaram chamar ele, que ele tinha que ser apresentado, a recomendação que foi dada para ele foi essa: troca de roupa, tira a roupa de escravo, porque tem roupa de escravo também, irmão. Tem roupa de escravo. Tem roupa que não é de homem e mulher livre, não. É roupa de escravo. É roupa de mulher que faz ponto de prostituição. A roupa, aquela mulher é uma boa esposa, é uma boa filha, mas a roupa dela é de mulher de ponto. É de mulher de ponto. Então nós temos que tomar cuidado com o símbolo que traz na nossa vida. Com o símbolo que nós carrega. Está simbolizando o que aqui? Para que está apontando aquilo? Porque que tem que haver, tem que haver. Porque Judá, quando ele possuiu Tamar, a sua nora, por que ele possuiu a sua nora, Tamar, Judá? Porque ela estava vestida de prostituta. E como vestida de prostituta, escondeu a santidade de Tamar. Ela era uma mulher santa. Ela trouxe Pérez, ela gerou gêmeo de Judá. E um dos gêmeos fazia parte da linhagem de Jesus. Sim, fazia parte da linhagem de Jesus. E quem tinha essa semente era Judá. E como ele não deu o filho dela para casar com Tamar, que era eu esqueço o nome do último filho dela, que ela não deu para casar, tinha morrido dois. Então ela que foi, vestiu de prostituta e sentou na beira do caminho, e ele confundiu ela como prostituta e possuiu ela. Aí que ele gerou nela o Pérez. Mas ela estava vestida de prostituta, então tem roupa que é de prostituta. E a gente vai pela roupa. Vai pela roupa. Vestida de prostituta. Por isso que ele possuiu ela, e ela não era prostituta, mas a roupa dela levou ela a pensar que ela era prostituta. Ele possuiu ela como possuiu uma prostituta, e ela não era. Então nós temos que ver o que nós carrega.
Porque às vezes nós estamos carregando uma coisa que nós está abafando, para nós está bonito. Mas aquilo ali tem um símbolo terrível naquilo ali. Tem um símbolo terrível. Então a gente tem que ver o que a gente faz, porque o que eu vejo na Bíblia, José sendo a perfeição, José é um tipo de Jesus, José é chamado do cárcere para sentar ao lado de Faraó, era Jesus saindo do túmulo para sentar à destra de Deus. Que Estevão falou, eu vejo o céu aberto e Jesus sentado à sua destra. Ali ele estava fazendo, ali José que fez esse tipo. Ele não foi barbudo, não. Ele tirou a barba, pode ler lá em Gênesis. José tirou a roupa de preso e tirou a barba para se apresentar a Faraó. E agora? Como é que nós faz? Com nossos irmãos todos barbudos, seguindo exemplo de sertanejos, pegou o espírito do sertanejo. Agora nós temos pastor sertanejo no púlpito. Pastor sertanejo. Só falta ele usar o chapéuzão. Porque já tem até um aí da denominação que usa o chapéu de boiadeiro, né? Já tem até um aí na denominação, já tem um pregando de chapéu. Pregando de chapéu. E lá na igreja católica já tem também o padre sertanejo. Padre sertanejo. E também na mensagem já está tendo pastor sertanejo. Porque a barba é do sertanejo. A barba é do sertanejo porque a barba é lá do sertão. A barba é coisa de sertanejo. É o símbolo do sertanejo. Turma do sertão. Que trabalhava, lutava, ficava barbudo. Só de sábado tirava a barba. Todo que morou no sítio sabe disso. Todo que morou no sítio sabe disso. Então hoje nós estamos tendo no púlpito pastor sertanejo. Com o símbolo do sertanejo. Eu estou baseando em José do Egito. Eu estou baseando na Bíblia. Eu estou falando que José do Egito é a perfeição. E ele é tipo de Jesus. E quando o Faraó mandou chamar ele, a recomendação que foi dada para ele, tira a roupa de escravo, vê? E põe a outra roupa. Você vê que tem roupa de escravo. Ele trocou de roupa e ele barbeou. A Bíblia diz que ele tirou a barba, porque quando ele era preso, ele estava barbudo. Você viu de onde vem a barba? De prisioneiro. Prisioneiro. Pessoa que está presa aí numa vaidade, está preso aí numa vaidade, está preso aí em alguma coisa, ele está preso numa vaidade, ou está se escondendo. Sempre a pessoa que usava barba deixava uma barba para se esconder. A ver era um bandido, a ver era um assassino, como ele não queria ser identificado, então ele usava a barba para se esconder atrás da barba. Que nem nós tivemos aqui um médico alemão que ele fazia experiência com os presos da guerra. No ano de 40, 45, ele fazia experiência. Lá onde eles tinham lá o extermínio, que é na Polônia, né? Tinha os extermínios. Quando levava o trem de presos, ele separava as crianças para fazer experiência. Depois quando veio então 40, que a guerra terminou, fugiram todos. E esse médico fugiu para o Brasil. E ele morreu na beira do mar aqui no Rio. E ele usava um bigode. Ele usava um bigode grande, até que ele pegou um vício de arrancar o bigode com o dente e fazer um bolo de bigode na boca e cuspir. Ficou uma coisa nojenta. E aquele bigode ele usava para se esconder atrás do bigode. É para isso que eles usavam. Agora José não se apresentou a Faraó com barba. Não se apresentou. E ele é a perfeição. E ele apresentando a Faraó é tipo de Jesus sentado à destra de Deus. Fica difícil, irmão. A gente não tem que tomar cuidado com o espírito. Tem que discernir os espíritos.
Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, pensa que está fazendo uma grande coisa, e não está. Está simplesmente carregando símbolo de caído, símbolo de rebelde. A gente não é, mas carrega o símbolo de rebelde. Como eu disse, orelha furada, só furava a orelha escravo, que não queria ser livre, só ele tinha orelha furada. As pessoas rebeldes, que não queriam voltar para casa, queria ficar na casa do seu senhor. Então furava a orelha dele, põe a argola como um sinal. Por que era na orelha? Porque é onde ele tinha ouvido a trombeta. A trombeta é o evangelho. A trombeta é o evangelho. E porque a orelha ele ouve e não quer ser livre, furava a orelha dele, põe a argola. É o que está acontecendo aí. Nunca teve orelha tão furada como tem hoje, porque é sinal de rebeldia. Sinal que a mensagem foi tocada. A mensagem é o alarido. Ouviu a mensagem, não quis sair da denominação, sair do mundo, vem orelha furada. A orelha furada não é simplesmente uma vaidade, não é simplesmente uma beleza, é um sinal de rebelde. É sinal de quem não quer voltar para casa. É sinal. Agora, a barba também é outro sinal de escravo. Porque o José tinha barba enquanto estava preso. Quando ele foi livre, ele arrancou a barba. Nós temos que tomar cuidado com o espírito, certo? Espírito de sertanejo, como é que fala o sertanejo? Esse cowboy? Cowboy. Sertanejo, Cowboy, né? Cowboy. É espírito de cowboy. Não sei se estou pronunciando certo, espírito de cowboy. Daí tem um lá na Igreja Mundial que ele usa o chapéu de cowboy. Ele está lá usando o chapéu de cowboy, lá como coisa que ele está guiando boiada. Não é a igreja, ser humano que está guiando, ele está guiando boiada. O chapéu dele está mostrando que está guiando boiada. O chapéu está mostrando que ele está conduzindo boiada. E agora aqui do nosso lado da mensagem, ainda na católica já tem o padre que tem um programa na televisão chamado programa sertanejo. Padre sertanejo, também que usa o chapéu desse jeito. A única cor que ele não muda de cor, o chapéu dele é branco, mas do mesmo jeito. Cowboy? Cowboy. Então, nós temos um pastor da Igreja Mundial, nós temos um padre, e agora vem para a mensagem a barba. Vem para a mensagem a barba. Eu acho possível que as pessoas não leiam a Bíblia, irmão. Será que não lê a Bíblia? Será que não tem o Mombrana como espelho? O Mombrana, muito difícil o Mombrana pregar, irmão, sem gravata. O Mombrana não pregava só de gravata e camisa, o Mombrana não pregava. Quando ele pregava, ele pedia licença para a igreja. Ele falava para a igreja, me dá licença, que está muito calor, eu vou tirar o paletó. Ele pedia licença para a igreja. Porque o promotor, para julgar a causa, usa terno, usa paletó e gravata. Você vê lá em Brasília, aqueles promotores lá em Brasília, aquele ministro lá em Brasília, todo de paletó e gravatas. Todo de paletó e gravatas. Porque está resolvendo a causa do país. Agora o pastor não está resolvendo a causa de Deus, porque prega o evangelho de camisa de manga curta, sem gravata, isso aí é esportista. O púlpito não é para esportista. O púlpito não é esporte. Igreja não é esporte. Camisa de manga curta, isso aí é para esportista. Não é para o púlpito. O púlpito, o irmão Brana diz assim, o julgamento começa na casa de Deus, disse Pedro. É um julgamento, irmão. O púlpito é um trono que condena o pecado. Agora, como você já viu um juiz julgar uma causa lá no fórum de manga de camisa? Não existe. Nem o advogado entra para resolver uma causa, quando senta na mesa que vai resolver uma causa, todo de paletó e gravata. Agora, hoje nós temos no púlpito
pastor pregando de camisa, aquela de manga comprida, mas com gravata, mas sem paletó, sem paletó, sem paletó. Você entendeu? Como coisa que fosse um professor de uma escola. Ele não é uma escola. A igreja não é uma escola. A igreja é tribunal. Pedro disse, o julgamento começa na casa de Deus. A igreja é um lugar de respeito. E a maior causa que existe no universo é a causa de Deus, que o pastor está julgando. Então, não usa gravatas, não usa paletó, um usa camisa de manga comprida, sem gravata, o outro põe gravata, mas não põe paletó, e o outro ainda usa camisa de manga curta, sem gravata, como coisa que tivesse numa praça de esporte, assistindo o jogo. Ô irmão, respeito, como a Umbanda prega a mensagem, respeito. Mas respeito não é só respeitar a esposa, respeitar o filho, respeitar o vizinho. Isso aí tem que fazer, tem que respeitar mesmo. Mas respeito com o púlpito. Respeito com o púlpito. Porque o púlpito o irmão Umbanda diz que o púlpito da denominação é o Calvário, é onde crucifica Jesus. Ele disse isso na mensagem, a acusação. O púlpito da denominação é o Calvário, que crucifica Cristo pela segunda vez. É ali que ele crucifica o batismo, ele crucifica o profeta, ele crucifica a ceia. É Cristo. É Cristo. O púlpito, uma Bruna disse, não é lugar de brincadeira. O púlpito não é lugar de brincadeira. Aí veio o irmão Brano, falava alguma coisa que a igreja ria, aí ele falava, o púlpito, eu vou falar isso, mas que não soa como se fosse uma brincadeira. Ele usa outra palavra no lugar de brincadeira. Como é que é a palavra? Eu esqueço a palavra que é usada no lugar da brincadeira. Mas ele falava assim, não vou falar isso como se fosse uma brincadeira. Aí ele falava. Então, o irmão Brana, ele respeitava o púlpito. O irmão Brana pregava de terno, o irmão Brana usava um lenço no bolso. Ele nunca, você vê o irmão Brana no púlpito de camisa, com gravata, sem paletó. Você não vê. E quando ele prega a mensagem, que eu creio que é pergunta e resposta, sobre Gênesis, ele estava com a camisa rasgada na costa. Ele falou assim que ele arrugou a camisa dele, como ele estava bastante dia fora de casa, para pegar outra roupa. Aí ele tirou o paletó. Pergunta e resposta sobre Gênesis. Ele pede desculpa para a igreja. Ele pede desculpa para a igreja por tirar o paletó. Porque é um juiz. O pastor está julgando a palavra, ele é um juiz. Ele é um representante de Deus. O apóstolo Paulo disse assim em 1 Coríntios 11, se nós julgar a nós mesmos, não seremos julgados junto com os ímpios. Se nós julgamos a nós mesmos. Então, quando é que nós julgamos? Aonde que entra o julgamento? É na igreja. Você julga quem? O pecado. Você julga quem? Satanás. A igreja, o púlpito, o julgamento, isso já é Pedro. O julgamento começa na casa de Deus. E o pastor está simbolizando, ele simboliza um juiz que está julgando as causas. Causa de irmã, causa de irmão, casamento que está se desmanchando, moça que está para casar, e todo esse problema o pastor está ali administrando, resolvendo isso daí. Agora, de camisa de manga curta, sem gravata, isso aí a gente vê lá no campo de futebol. Isso aí a gente vê aí na rua.
Agora, dentro da igreja, cadê o respeito com o púlpito? O respeito com o púlpito, o respeito com as pessoas que estão sentadas na igreja, o respeito. Cadê o respeito? Então, tem um pastor da África que vinha aqui para o Brasil, ele começava a pregar de paletó, dali 10 minutos ele arrancava o paletó. Então, se ia arrancar o paletó, por que já entrava sem paletó? Estava sabendo, já que ia arrancar mesmo, mas não pedia desculpa, não. Não pedia licença para a igreja, não. Está muito calor e ia arrancando. Não é assim que vai arrancando roupa na frente da igreja, não. O marido começa a arrancar roupa na frente da esposa no seu quarto. Mas arrancando roupa na frente da igreja. Irmão, respeito, que o irmão Brana prega a mensagem ao respeito, começa o respeito no púlpito. Respeitar o púlpito, respeitar as pessoas que estão sentadas ali, respeitar ela. Respeitar ela, porque você não está numa quadra de futebol, não. Não é uma pessoa que vai assistir uma palestra aí do palestrista aí que vai falar sobre firma. Mesmo assim ele usa até terno, mesmo assim ele usa terno. Agora, lê lá Gênesis, lê lá José, chamado por Faraó, para se apresentar a Faraó. O que foi a recomendação que foi dada para José? Troca de roupa e tira a barba. Então ele teve que tirar a roupa e tirar a barba para apresentar a Faraó. Aí Faraó deu para ele o trono. Que o irmão Brana ensina, e não é numa mensagem só não. Ele ensina em várias mensagens, que José é tipo de Jesus, e quando José estava na masmorra, era Jesus no Calvário. E os dois que José revelou o sonho, era o ladrão da direita e era o ladrão da esquerda. Que um ele disse, você vai voltar, espremer uva no copo do rei. Esse é o ladrão da direita, tu vai voltar para o paraíso. Hoje mesmo tu tá comigo no meu paraíso. E o outro ele falou que carregava o cesto com 3 andares, cheio de pão e as aves bicando os pães. Ele falou, você vai morrer, que é o ladrão da esquerda. Isso é irmão Brana. Aí José tinha um representante dele lá um representante dele lá no trono, que era esse copeiro, se tornou representante de Moisés, de José. Quando o Faraó chamou todo para interpretar o sonho das 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, que é a 7 eras da igreja, quando José veio para revelar o quê? 7 eras da igreja. Ele veio para revelar 7 espigas de milho, é o 7 selos. Tem 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas de milho gorda, recheada, devorada por 7 espigas magras, que é os 7 eras da igreja vaca, que é sacrifício, e as 7 espigas de milho, que já aponta para o fruto. Aponta para a colheita, que é a 7 espigas, que é o 7 selos. Ali está 7 eras, 7 selos. Por isso que era 2, José falou. Por isso que é 2 coisas, é a vaca e a espiga. Por isso que é de Deus, ele falou. Por isso que é de Deus esse sonho. Porque tem 2 coisas, a vaca e a espiga. A era da igreja e o selo. E quando ele revelou isso, ele falou para Faraó assim, o senhor tem que arrumar homens, plural, sábios, para poder plantar e para poder sustentar os 7 anos de miséria que vai vir. Aí Faraó falou assim, o homem é você, que você tem um espírito excelente. Quem é que tem um espírito excelente, irmão? É Jesus. Então você é que vai
tomar conta de tudo. De hoje em diante, você vai ser o governador e eu sou maior de você só no trono. Quem é maior de Jesus só no trono? O Espírito Santo. Eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Ele disse isso. Ele disse isso. José, quando ele sentou ao lado de Faraó, tenta pela janela. Moisés, quando ele interpretou, José, quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele estava mostrando Jesus. Ele estava mostrando Jesus resolvendo a causa do Espírito Santo, revelando a causa do Espírito Santo. José estava fazendo isso. E o irmão Branda mostra que aquele Faraó lá é tipo de Jesus, que deu para José o seu lado direito, deu o seu anel de aliança, e mandou buscar a família de José de carruagem, que era 72 pessoas. Mandou buscar de carruagem, o mesmo veículo que Deus mandou buscar Elias. Então, o que José foi barbudo se apresentar ao Faraó? Não, e agora? E agora? Então nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que buscar Deus, Tinha uma moça, irmão, que ela estava numa reunião de pastores, muita gente, e ela estava com a camiseta escrita na frente. Aí tinha um pastor americano nessa reunião. Aí ele chamou o pastor local e falou assim, aquela moça é da igreja? Ele falou assim, é. Então ela está usando uma camisa com um letreiro americano escrito na frente dela. Não está em português. Você sabe o que significa? O que está escrito naquilo ali? Eu pertenço ao diabo. Então ela está carregando uma camiseta escrita na frente a quem ela pertence. Ela não sabe ler em inglês e compra uma camiseta com escrito em inglês. E o que está dizendo a camiseta? Tem outra camiseta que está escrito na costa: me convida que eu vou. Me convida que eu vou. Na costa da moça, na camiseta da moça, me convida que eu vou. E ela não sabe. Ela está carregando isso aí e ela não sabe. Ela está convidando, mandando a pessoa convidar ela e ela não sabe. Ela não lê em estrangeiro. Não lê em estrangeiro. Eu pertenço ao diabo. Então aí o irmão Branda vem na mensagem e fala assim: Deus vai acabar com todo o símbolo de Satanás. Não é só Satanás, o símbolo de Satanás. Os tipos que Satanás usa, o símbolo de Satanás. E tem muita coisa aí que é símbolo de prisioneiro. É símbolo de pessoa com depressão. É símbolo de pessoa abandonada. Porque José estava abandonado pela sua família. José estava abandonado pelo Potifar e a sua esposa. José estava abandonado. Então ele usava a barba, que é símbolo de abandonado. Agora está tomando conta, o público está sendo invadido. Começou lá na Igreja Mundial, o pastor usando o chapéuzão grande como coisa que está guiando boiada. Como coisa que a igreja é boiada, como coisa que a igreja é uma boiada. E já temos lá na Igreja Católica programa de padre sertanejo, também usando o chapéuzão grande, branco grande. Padre sertanejo. E agora na mensagem já está entrando a barba sertaneja. A barba sertaneja. A barba nada que José usava na escravidão. Está entrando para o púlpito. Está subindo no púlpito. Meu irmão. Então, se nós não vigiar, orar e vigiar. Orar e vigiar. Eu sou de oração, mas não vigia. Nós temos que vigiar a roupa que nós colocamos no corpo.
Nós temos que vigiar o nosso cabelo, nossos comportamentos. Nós temos que vigiar, sim. Temos, porque Gideão tinha 32 mil soldados para a guerra. Deus falou, não serve, Gideão. Não serve, você não vai ganhar com 32 mil soldados. Olha que era gente, hein? 32 membros na igreja. É gente, hein? E não servia para vitória. Só número. Mas você não vai ter vitória com esse povo aí, não. Você vai ter número. É o que os pastores estão atrás, números. E que a igreja é grande, números. E Deus falou para Gideão, você não vence com esse número aí, não. Manda voltar para casa todos os medrosos, todos os covardes, todos que tem medo de morrer, deixar a esposa viúva, novinha, medo de perder o sítio que está já para colher, todos estão com medo. Para quem tem medo, para ir embora. Foi embora 20 mil soldados. 22 foi embora. 22 mil soldados não tiveram vergonha, não. Nós temos medo mesmo, nós somos medrosos. Nós vamos voltar para casa. E quando eles chegarem em casa, a esposa vem encontrar. Por que você voltou? Porque eu sou medroso. Eu estava com medo de morrer, largar o ser, largar as crianças e ir embora. Eu voltei porque eu sou medroso. 22 mil voltou para casa. Depois Deus falou, Gideão, ainda você tem gente demais, mas eu tenho só 10 mil agora. Mas tem gente demais. Você não vence com esses 10 mil. Você não vence. E o que nós quer vencer? Nós quer vencer, nós não quer ser derrotado, nós quer ser vencedor. O irmão Branham prega mensagem. Ele pega essa mensagem aí, sobre o povo vencedor. Nós temos que vencer. Nós temos que vencer a morte, nós temos que vencer o medo, principalmente o medo, nós temos que vencer a covardia, medo de aplaudir Deus, medo de bater palma, medo que o irmão não repara, medo que a esposa repreenda. Tem que perder esse medo, o medo é do diabo, o medo não é de Deus. Isso quem disse é o irmão Branham. Ele falou, você tem gente demais, leva no rio para tomar água. E todo aquele que bebe água, que nem cachorro, que nem animal, você manda embora. Que bebe água, que nem animal, que nem cachorro, você manda embora. E aquele que pega a água com a mão, encher a mão de água e levar na boca de pé, ele agacha e enche a mão de água e leva na boca, esse você separa, que é esse que você vai vencer. Aí Gideão levou os 10 mil no rio para tomar água. Agora o rio é o Espírito Santo, né? O rio é o Espírito Santo. Aí no tomar água, no tomar o Espírito Santo, ele mergulhava o rosto na água, ficava com a mão também enfiada na água, tomando água que nem cachorro. E foi 9.700 pessoas que fez isso. Quer dizer, não vigiava. Porque se o inimigo viesse por trás, é só empurrar ele na água e cair. Os 300 não. Ele pegava a água com a mão e trazia para a boca, olhando para trás, olhando de lado, olhando para trás, olhava para lá, olhava para cá, pegava outro tanto de água com a mão, levava na boca, olhando. Só 300 que vigiavam. Só 300 que tomavam arma, mas vigiando. De pé. Não ficou agachado, não ficou com as mãos na água, como um cachorro fica de 4 pés, tomando água. Não ficaram. 9.700 sim. Aí Deus falou assim, manda 9.700 embora, porque eles não vigiam. Você já pensou? Porque eles não vigiam. Aí Gideão falou, aquele que tomou água com o cachorro, pode ir embora. Aquele que pegou água com a mão e levou na boca, olhando para todo lado, esse ficou 300. Aí Deus falou, com esses 300 você vence. Vence com quem? Com quem vigia. Não vigia o que fala, não vigia onde vai, não vigia as amizades, não vigia a roupa que coloca, não vigia. Aí está se tornando agora, está se tornando aí sertanejo. Tá aí. Começou lá na católica.
padre sertanejo, já foi para mundial, pastor sertanejo, agora já está vindo para mensagem, não com chapéu, mas com a barba. Não com chapéu, mas com a barba, porque o irmão Brando usava chapéu, mas lá no mato, né? Ou veio na rua para sair, mas na igreja, no púlpito, não. No púlpito, não. Você nunca viu o irmão Brando pregando de camisa. E quando ele prega, ele pede licença para a igreja. Eu tenho a mensagem, viu? É pergunta e resposta sobre Gênesis. Ele tira o paletó e fala assim: me desculpe. Eu peço licença para você que eu preciso tirar o paletó. Que está muito calor. Eu peço licença para vocês. Pediu licença para a igreja. Porque é um tribunal, irmão. É um tribunal. E é o verdadeiro tribunal que nós condena o pecado. É onde condena o pecado. E o pastor está sendo um juiz, condenando o pecado. Como que está de manga de camisa? O juiz lá no fórum não faz isso. Veja o juiz lá em Brasília, aquele juiz que é o juiz de Brasília. Ele usa uma capona preta em cima, paletó, camisa, gravata, paletó e ainda usa uma capa aí em cima. Usa uma capa escura em cima. Olha lá, você pode ligar sua televisão e ver lá os ministros julgando as causas lá, todo ele com a capa em cima. Agora na igreja não, na igreja de manga de camisa. E o irmão Branda disse assim, que nós, o pastor, tem muito mais valor, muita mais responsabilidade do que o juiz da terra. Do que até o presidente, o irmão Brando disse, o pastor está acima do presidente para Deus, está acima do presidente, porque eles lutam para o causa de alimento, o causa do bem-estar do povo em alimentos, em socorro físico. O pastor cuida da alma para a eternidade. É muito mais sério, irmão, é muito mais sério. O julgamento começa na casa de Deus, disse Pedro. Agora, pastor, como juiz, julgando o pecado, condenando o pecado de manga de camisa, lá no mundo você não vê isso. E o irmão Branda disse, a natureza vos ensina, disse Paulo. A natureza vos ensina. E o irmão Branda disse, a minha primeira Bíblia foi a natureza. Foi com ela que eu conheci Deus. O irmão Brando não disse que a primeira Bíblia dele foi a de papel que nós temos, não. A 66 livros. E não foi através dessa Bíblia que ele conheceu Deus, não. Ele fala, minha primeira Bíblia foi a natureza. Foi através dela que eu conheci Deus. Aí o irmão Brando disse, para conhecer Deus você não precisa da Bíblia de papel. A natureza ensina. E o apóstolo Paulo confirma isso. A natureza vos ensina. A natureza vos ensina. Essa Bíblia de papel é para nós corrigir, como disse Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus, para nós corrigir, para fazer nós homens de justiça, é o que o apóstolo Paulo ensina, que essa Bíblia aqui, ela está encarregada de colocar nós, ela está encarregada de colocar nós, pessoa sincera, a natureza vos ensina, a ser boa pessoa, a ser pessoa limpa. É essa de papel, é a que faz esse serviço de limpeza para levar para o céu. Jesus disse assim, pela minha palavra vós estão limpos. Então essa Bíblia é para limpar nós, é a vassoura de Deus, que é para limpar nós e levar nós para o céu como a arca de Noé levou. Agora a natureza também é uma Bíblia, porque nós sabemos que tem 3 Bíblias, irmão. É 3 Bíblias. Você só fica olhando numa? Você esquece das 2? Você tem que olhar nas 3 Bíblias. Deus trabalha com 3 para a perfeição. Primeira Bíblia é o astro, que os magos encontrou Jesus pelo astro. Segunda Bíblia é a natureza. E a terceira Bíblia é essa de papel, que é a perfeição. É 3 Bíblias. Você só fica olhando numa. E cadê outras 2? O irmão Brando até fala assim, a mulher, a mulher, ela tem que ser submissa a seu marido, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12, que a mulher, eu não quero que a mulher ensine, nem tem autoridade sobre o homem. Ele fala, nem tem autoridade sobre o homem. Aí ele fala assim, porque primeiro foi enganado Eva e não Adão, ele fala. Primeiro foi enganado Eva. Então, quando o apóstolo Paulo,
ele mostra isso, ele vai mostrando, ele fala, a natureza vos ensina. A natureza vos ensina. Aí vem o Mombrana e fala assim, olha bem, o Mombrana vem e fala assim, olha lá no quintal, você vê o galo, ele é mais bonito do que a galinha. Você olha lá no Pintacilva, ele é mais bonito do que a fêmea, tem uma coleira preta no pescoço, a fêmea não tem, ela é lavada. Olha o canarinho do reino, ele é tudo amarelo, a fêmea já é mais descorada. Olha o pavão, ele é bonito quando levanta aquela pena. Olha a fêmea do pavão. Olha lá no gado, você viu o macho, o touro, tem um cupim em cima da costa, a vaca não tem. Aí ele fala, mas olha no ser humano, a mulher é mais bonita do que o homem. A única natureza que saiu, a fêmea é mais bonita do que o homem, é a mulher. A única natureza. De todos os machos e fêmea, quem saiu mais bonito sempre é o macho. Mas quando chega no homem, a mulher se destacou mais bonita do que o homem. Aí o Mombrana, para ajudar a entender isso, ele foi na natureza. Ele foi no touro, ele foi no galo, ele foi no pavão, mostrando, olha lá como eles são mais bonitos do que a fêmea. Então a natureza ensina, você só fica olhando uma Bíblia, tem 3 Bíblias, e o apóstolo Paulo, Mombrana disse, minha primeira Bíblia que eu conheci, Deus, foi a natureza, a segunda Bíblia, que é a natureza. E João também só pregava a segunda Bíblia, João só pregava a segunda Bíblia. O machado está colocado na raiz da árvore, ele traz na mão uma pá, ele separará o trigo da palha, o trigo vai para o celeiro, a palha vai para o fogo. João Batista só pregava a segunda Bíblia. Ele só pregava a segunda Bíblia. E Jesus também pregava a segunda Bíblia. A raposa tem seu covil, as aves do céu tem ninho, ele pregava a segunda Bíblia também. O Becevai, os pássaros, que ele não ceifa nem tem celeiro, com tudo isso o vosso Pai Celestial o sustenta, muito mais de vós, homem de pequena fé. Deus cuida. Isso está lá em Mateus 5, Jesus falando, buscai em primeiro lugar o reino do céu, porque as aves do céu, ela não planta, ela não faz plantio, e ela não tem celeiro, com tudo isso Deus o mantenha. Muito mais tratando de vós, homem de pequena fé, porque andar preocupado com tanta coisa, ele fala, Deus cuida de você, está lá em Mateus, usando a natureza, usando a segunda Bíblia, que essa segunda Bíblia aí não é usada, só a terceira. A pessoa não obedece a Bíblia. Ó, obedecer a Bíblia é 3 Bíblias, e nós temos que obedecer as 3, não é obedecer uma só não. Nós temos que respeitar e obedecer as 3 Bíblias. Então, que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde com Jesus. Vamos para as perguntas, então. O irmão Júlio Braz, o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta o que Jesus nos ensina com a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25. Obrigado, pastor João. A parábola do bom samaritano, irmão, é uma das mais grandes parábolas da Bíblia. Todas elas são grandes, bonitas, mas essa aí é uma parábola mostrando pastor. Ela mostra pastor, ela mostra o perdido, porque aquele homem saiu, ele foi atacado e roubado. E ele ficou semi-morto, não ficou morto, semi-morto. Né? Semi-morto. Aí passou o Levítico, que era sacerdote, que era lá da tribo do Levi, que tratava de sacrifício, cortou a volta dele. Depois passou um sacerdote, também era levítico, só com a posição mais alta. Também cortou a volta dele, mostrando que a denominação, ela corta a volta de pessoa problemática. A denominação, quando vê uma família pobre, eles cortam a volta. A denominação, quando vê um membro, que ele só precisa de ajuda da igreja, eles cortam a volta. Eles cortam a volta dele. Ele não quer pessoa assim morta, não. Pessoa roubada, que não tem nada, que não tem compra em casa, que não tem dinheiro para pagar a água, a força. Eles não investem nessas pessoas, não, porque tu vai na igreja para tirar.
Então o sacerdote e o levita cortou a horta, é o que estão fazendo aí. Veio o sacerdote, cortou a horta, não quis nada com o homem. Esse hoje também não quer, não. Pessoa falida, pessoa que não tem nada, eles não ligam, nem na casa deles eles vão. Quando você vê um pastor visitando muito a casa, pode ver que tem coisa boa lá. Tem coisa boa lá. Tem almoço, tem jantar, tem pouso. Mas vê se ele rodeia a casa daquele um que ele precisa levar uma compra. Vê se ele vai. Não vai, não. Ali está a palavra mostrando isso. Depois veio em terceiro lugar o bom samaritano. Ele veio em terceiro lugar. Aí ele viu o homem semi-morto, ele não cortou a horta. Esse é Jesus. O bom samaritano é Jesus. Não tem como não ser. Aí ele deitou azeite, Espírito Santo, e colocou vinho nas feridas, que é o estímulo, alegria. Muito crente hoje não tem mais alegria. Muito crente hoje. Por isso que eu estou falando que está deixando que a barba crescer com um símbolo de prisioneiro. Símbolo de prisioneiro. Então, quando ele deitou azeite, duas coisas, deitou azeite e vinho. Ele falou assim, não danifica o azeite nem o vinho, lá no Apocalipse, no cavalo preto lá. Não danifica o azeite nem o vinho, que é o Espírito Santo, e o estímulo, que é a alegria da revelação. Quando a revelação, a palavra é revelada para você, ela traz estímulo, que ele trouxe em Atos 2, que todo mundo saiu pulando como embriagado. Então ele deitou azeite e vinho, essas duas coisas. E pegou o homem, colocou na sua cavalgadura, que é o seu poder. Cavalo na Bíblia quer dizer poder. Ele colocou no seu poder. É rico, mas ele colocou no seu poder. Então Deus, depois que ele socorre nós, que ele coloca o Espírito Santo em nós, e o estímulo, que é o vinho, ele coloca nós no seu poder. No seu poder, que ele falou para o discípulo, o meu poder eu vos dou. No seu poder. Aí ele levou o homem a uma estalagem. Quem é a estalagem? Igreja. Aí tem gente que não crê em igreja. Ele levou o homem na estalagem. Quem leva as pessoas à igreja é Jesus, irmão. Ali está mostrando quem levou aquele homem à estalagem foi o bom samaritano, que é Jesus. E é Jesus que leva a pessoa à igreja. É Jesus. Se você não está indo na igreja, porque Jesus não quer levar você. Por que ele não quer levar você? Porque às vezes você vê que certas coisas lá você vai escandalizar. Você é uma pessoa que tem facilidade de escandalizar com as coisas. Então Deus deixa você em casa. Que é melhor. Porque você vai na igreja e se escandaliza, então é melhor ficar em casa. Porque ele levou o homem socorrido com azeite, com óleo, que é o Espírito Santo, com estímulo, ele levou para uma estalagem, que é a igreja. E falou para o dono da estalagem, olha aí, eu vou deixar esse homem aqui contigo, você cuida dele. Ele falou para Noé, eu vou pôr os animais na arca e você cuida dele. Você dá alimento para eles. Não deixa ninguém morrer. Ele falou para Noé. Agora ele falou para esse dono da estalagem, cuida dele até que eu volte. E eu vou dar para você 2 dinheiros. Os 2 dinheiros, o irmão Brano ensina que é o Antigo e o Novo Testamento. É 2 dinheiros. Cuida dele com o Antigo e o Novo Testamento. 2 dinheiros. Se ele gastar mais, não se preocupe. Quando eu voltar, eu pago. Então ele colocou aquele homem socorrido na responsabilidade do dono da estalagem. Ele levou para a igreja e falou para o pastor, cuida dele com esses 2 dinheiros. E se ele der mais gasto, quando eu voltar, eu pago. Que é que ele vai trazer a recompensa daquele que cuidou dos seus filhos e não deixou seus filhos passar necessidade. Aí ele vai trazer a recompensa. Se ele gastar mais do que 2 dinheiros, quando eu voltar, eu pago. Porque tem vezes que você lê a Bíblia, não é suficiente para a pessoa. Então você tem que usar o quê? Usar a sua vida para ajudar ele, usar o seu exemplo para ajudar ele. Às vezes só com a Bíblia você não consegue sustentar ele, só lendo a Bíblia. Você tem que apresentar uma vida sua para ele, para ajudar ele. Aí é gastando mais do que a Bíblia. Aí eu recompensarei. O bom samaritano é Jesus, a estalagem é a igreja.
O dono da estalagem, o pastor. O dono de dinheiro, o Antigo e o Novo Testamento. E se ele gastar mais, eu pago, que ele vai trazer a recompensa daquele que foi além da Bíblia. Apresentou a sua vida ainda para ajudar a pessoa. Seus exemplos. Se sacrificou para ajudar o irmão a chegar ao céu. Faz sacrifício para ajudar o irmão a ficar na igreja. Humilha-se. Para ver o pastor tem que se humilhar. A ver o pastor tem que pedir perdão. A ver o pastor tem que pedir desculpa para o membro, para poder segurar ele na igreja, porque se ele vai embora, ele leva a família. E você segurar a família que tem criança pequena, você chega no irmão e fala, irmão, você me perdoa. Eu não tratei você bem, você me perdoa. Você tem que, para poder, usando mais. Aí diz Jesus, eu recompenso quando eu voltar. Então aquele homem caído é nós. A estalagem é a igreja. O do dinheiro é o Antigo e o Novo Testamento. Gastar mais é você gastar a sua vida. Aí quando ele vier, ele recompensa. Ele diz que ele vai voltar para recompensar. Então, e os dois que cortou volta são os denominações. São os denominacionais. Quando ele vê que a pessoa não tem lucro, eles cortam a volta. Corta a volta mesmo. Corta a volta. Deus te abençoe. Vamos para a próxima pergunta agora do irmão Júlio Braz. Ele pergunta, por que Deus mandou Moisés levantar 70 anciões para o auxiliar se Jetro já tinha feito isso? Ele mandou Gideão? Levantar 70 anciões para o auxiliar. Mandou Gideão? Moisés. Ah, Moisés levantou? 70 anciões para o auxiliar se Jetro já tinha feito isso. Não, Jetro não fez. Jetro, ele aconselhou Moisés. Porque Jetro era o sogro, né? Quando ele foi visitar Moisés, ele viu que a fila que estava tratando de problema era muito grande. Começava cedo e terminava à noite. E Moisés era sozinho, cuidando da causa um no outro. Tudo isso aí, irmão, a culpa era a lei que eles colocaram. Deus não queria que ele tivesse lei. Deus queria que eles tivessem a graça. Mas eles escolheram a lei no lugar da graça. E a lei levou esse problema de julgamento. Aí também entra, irmão, Moisés como juiz julgando a causa da igreja. Julgando a causa do povo. Aí que eu falo que o púlpito é um trono, onde julgamos o pecado, condenamos o pecado. E libertamos o irmão, libertamos a irmã, o púlpito. Então quando o seu sogro viu, seu sogro falou, Moisés, você cansa e cansa o povo. Você sozinho resolvendo. Você cansa e cansa o povo. Então faz o seguinte, escolhe 70 homens, um homem que tem aí o Espírito Santo, escolhe 70 homens. Aí Moisés escolheu 70 e o que estava em Moisés caiu para eles, repartiu com ele, o que estava em Moisés. Porque Moisés é tipo de Jesus. Irmão. Jesus também se dividiu. E a coluna de fogo foi dividida. E caiu sobre os 120 em língua. O que Moisés fez. Dividiu o poder que estava em Moisés e dividiu um pouco de cada um dos 70, o que Jesus fez, ali no Ato dos Apóstolos. Dividiu a coluna de fogo em língua. Aí o Jetro falou para ele, você cuida das coisas mais difíceis e as coisas mais simples você deixa para os 70. Então os 70 julgavam as coisas mais simples e as coisas mais difíceis Moisés julgava. Porque quando chegava em um, a causa era difícil, você olha, a sua causa, só Moisés resolve. Sua causa é uma causa só para Moisés, só para o profeta. Agora, chegava outro e falava assim, não, essa causa sua é simples, isso daí dá para mim resolver. Chegava outro, na fila, olha, eu tenho um problema, olha, isso daí só Moisés pode ver para você. Então ficou assim, e os 70 cuidavam das coisas simples, e o Moisés cuidava das coisas difíceis. Aí diminuiu as filas e Moisés pôde descansar mais, ficar mais com a esposa, que às vezes não fica com a esposa, não fica com o filho, por causa do povo. E dá problema lá no casamento. Racha lá no casamento. Aí ele cuida da causa do povo, enquanto que o lar dele vai ficando destruído. Porque ele não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Então por isso que Jetro falou isso para ele.
Jetro não fez isso, ele aconselhou Moisés a fazer. Vamos para a próxima pergunta. Agora do irmão Zaire Antônio. Ele pergunta: os ensinos das denominações também faz parte das portas do inferno, pastor Jó? Sim, senhor, irmão. Sim, senhor. Sim, senhor. Com toda certeza. Não eu falando, irmão, porque eu não tenho autoridade para isso. E nem tenho vida para isso. Mas eu tenho um homem que viveu aqui, que teve vida para isso. Não estou falando de Jesus, que Jesus é Deus. Estou falando de um homem comum, igual a nós, que casou, teve lar, que é o irmão Brana. Que é o irmão Brana. O irmão Brana, ele fala assim, que a denominação é um prejuízo para Deus. Se não fosse a denominação, muitas almas tinham aceitado. Muitas almas aí tinham aceitado. Teve um evangelista que chegou no irmão Brana e falou: irmão Brana, chega primeiro na pessoa, porque se a denominação chegar primeiro, dificilmente essa pessoa é salva. Se a denominação chegar primeiro, é a mesma coisa da serpente. Chegou primeiro na Eva do que Adão. Chegou primeiro na Eva do que Adão. Ele chega primeiro do que a mensagem. E depois aí ele gera Caim. Ele gera Caim na vida das pessoas. Incredulidade. Ele gera mesmo. E o irmão Brana disse na mensagem: Cristo, mistério de Deus revelado. Lá para o parágrafo 500, que ela é grossa, aquela mensagem. Ele fala assim: as denominações são anjo caído. São anjo caído. Em outra mensagem ele fala: a denominação é uma maldição. É uma maldição. Porque ele prega um Jesus que Paulo não pregou. Paulo pregou Jesus Deus. Ele prega Jesus segunda pessoa. E um Jesus que permite tudo. Um Jesus que só quer o coração. Paulo pregou um Jesus que quer tudo de nós. Tudo. Lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Oferecei o vosso corpo como um sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. Em outro lugar, em Coríntios, fala: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se ele está sujo de cambista, está sujo de mesa, de moeda, Jesus pega um açorraque e expulsa tudo do nosso corpo para depois ele trazer cura. Primeiro a limpeza, para depois cura. E nós é um templo do Espírito Santo. Nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Vamos para o estudo de oração, então. Eliseu Nascimento pede oração a seu favor, família. Joel William, a seu favor e toda a sua família. Irmão Oliveira Marcelo. Mais do Espírito Santo pede oração a sua família. Irmãos da fé e ao seu pastor Verbo Cordeiro. Isabelle Santos, seu favor e família. Benedita Nino, seu favor e família. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda nós, Pai, pela Tua graça, Teu Espírito Santo na nossa vida, para que Ele possa ajudar nós a discernir o que é certo e o que é errado. O que devemos ter e o que não devemos ter. Até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos ir. Dá o Espírito Santo para dar limite para nós. O Senhor colocou limite no mar. O Senhor colocou limite na terra. O Senhor colocou limite nas estrelas. O Senhor colocou limite no sol. Coloca limite em nós também, Senhor. Dá alguma coisa para segurar nós quando nós entra, que nem o mar, quando ele entra em fúria, a lua segura ele. A maré, quando ele entra a maré no mar, a lua segura ele. Quando nós também entramos em a maré, Senhor, na vida, que nós se enchemos, que nós queremos explodir, que o Senhor tem um Espírito Santo para segurar nós, para limitar nós, para corrigir nós, para segurar nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu desejo uma boa tarde para cada ouvinte, para cada um que ouve essa mensagem, e desejo que essa mensagem tenha poder para trazer de volta o desviado, para levantar aquele que está caído, para colocar em marcha quem está parado, para descruziar os braços de quem está com o braço cruzado, não está fazendo nada para o reino de Deus. O Senhor descruza os seus braços, desata a sua perna, para que ele busque a alma para o reino, Pai. Em nome do Senhor
Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.